Olá, olá. Mais um dia aqui junto com você para juntos refletirmos, né? Meditarmos e termos um tempo de devocional a partir da Bíblia Sagrada. Nesse tempo de hoje eu quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 20. Salmo de número 20, no verso de número 7. Apenas o verso de número 7. Salmo 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor pela Tua direção nesse tempo. Quero pedir ao Senhor para que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração, fale conosco, nos ajude a discernir a Tua vontade para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, conduze-nos nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiança. Tá aí uma coisa que vale ouro hoje em dia, né? Confiança. Em quem você confia ou no que você confia? Quantos de nós já não tivemos as nossas já não tivemos a nossa confiança frustrada em alguém ou em alguma coisa? Quantos de nós em algum momento da nossa vida não fomos frustrados por confiarmos em alguém ou em algo, por depositarmos a nossa confiança nessa pessoa ou nesse projeto? Muitos de nós já fomos afetados por uma confiança que tenha sido frustrada em algum momento da nossa vida. E isso é comum, isso de fato acontece e não há como garantir que foi a única vez ou a última vez que você passou por isso, que eu passei por isso. Mas há algo interessante de que nós podemos nos apegar e nos lembrar, é de que quando nós confiamos no Senhor, nós não seremos frustrados. Quando nós confiamos no Senhor, o nosso coração irá descansar protegido, seguro, de que Ele irá de fato honrar a nossa confiança nele, Ele irá de fato corresponder à nossa confiança nele. É assim que Deus faz. Deus, Ele não falha, Ele não mente, Ele não volta atrás, nós não nos frustramos com Ele, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos e Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Esse salmo nos faz pensar de que há em nós, e assim como havia aqui nessa época para o salmista, uma constante tentação de nós confiarmos nós depositarmos a nossa confiança, que deveria ser depositada apenas em Deus. Há uma profunda e constante tentação de que nós depositemos essa confiança em forças humanas, em pessoas, em ideologias, em projetos, em partidos políticos. Nós depositamos a nossa confiança em celebridades, em pessoas, em figuras públicas. Só que elas vão nos decepcionar, nós vamos nos frustrar com elas, porque ninguém é perfeito e a nossa imperfeição ela é cada vez mais ressaltada, cada vez mais exposta. Quanto mais nos relacionamos uns com os outros, mais fica evidente as nossas imperfeições. Quanto mais vocês me conhecerem, mais vocês verão o quanto eu sou imperfeito. Basta conversar com a minha esposa Fernanda, que você já vai ter um pouquinho dessa ideia. E é de fato assim, todos nós. E há um risco muito grande de depositarmos essa confiança que deve ser direcionada apenas para Deus em uma pessoa, seja ela qual for. Nós iremos nos frustrar, nós ficaremos tristes, nosso coração será afetado, atingido. E não é isso que Deus quer de nós. Moisés, por exemplo, teve que aprender essa lição. Se você ler Êxodo, especialmente no capítulo 2, você vai ver que quando ele tentou depositar, quando ele imaginou que podia depositar a esperança dele em força humana, em qualquer tipo de agência humana, isso é frustrado, porque Deus é quem merece
e é quem é digno de receber toda a nossa confiança. Não, de nada adianta para nós confiarmos em nenhum tipo de atributo, de ferramenta humana, né? Em carros, em cavalos, em dinheiro, em títulos. Nada disso nos é válido quando nós percebemos a totalidade da nossa vulnerabilidade diante de Deus e diante da humanidade, diante das coisas que nos afetam, que nos atingem. Nada disso é válido, porque tudo isso é passivo de ser frustrado. Agora, Deus não muda, Deus não, como tem repetido aqui algumas vezes, Deus não perde a sua capacidade de atuar. O seu poder não é incapacitado diante da minha fragilidade, diante da sua fragilidade, diante do caos humano. O poder de Deus não é incapacitado. E isso é um grande lembrete para nós. Confiarmos constantemente no Senhor, confiarmos o tempo todo no Senhor. Jeremias, no capítulo 17, versos 7 e 8, ele diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor e que a sua confiança é depositada no Senhor, porque mesmo diante da seca, mesmo diante do caos, essa pessoa não deixa de ser abastecida pelo Senhor, de ser suprida pelo Senhor, porque ela percebe que tudo que está em suas mãos vem das próprias mãos de Deus. Um outro texto que nos ajuda a perceber isso é o Salmo 56. O salmista diz: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? O que poderá me fazer o caos? O que poderá me prejudicar o caos ou o homem? Se eu de fato estou convicto e confiante no Senhor, nosso Deus, como o homem pode nos atingir? Como o homem pode nos prejudicar? Como o caos pode nos amedrontar se nós confiamos em Deus, cuja palavra louvo, cuja palavra não é mudada, não é mentirosa, mas sim sempre verdadeira, sempre leal, sempre amorosa. Há muito tempo atrás também, meditando nesse salmo, eu escrevi alguns versos e eu quero compartilhar com você. Eu tenho feito isso com frequência, não é mesmo? E enquanto ninguém reclama, enquanto ninguém questiona, eu vou continuar fazendo isso, tá bom? Tem alguns poemas escritos com base em meditações no livro de Salmos, e eu quero ler com vocês o que eu escrevi, os versos que eu escrevi, meditando no Salmo de número 20. O título é Confiança. Diz assim: prefiro confiar no cuidado de Deus do que ter de mim a paz tirada, do que sofrer na mão da ansiedade ou chorar em meio à escuridão. Prefiro confiar no nome poderoso do que padecer em dias ruins, do que sufocar a minha esperança, confiando em homens de corações vazios. Prefiro confiar na cruz que está vazia, do que viver na incerteza do amanhã, do que desprezar a paz da eternidade e não desfrutar do terno perdão. Prefiro confiar na derrota da morte, do que por ela ser assombrado, do que me esquecer de que o preço já foi pago, tentando viver à base da própria sorte. Prefiro confiar no poder de Deus do que ser esmagado pelo medo, do que viver satisfazendo os meus desejos ou permanecer lutando contra a vontade de Deus. Prefiro confiar no Cristo ressurreto, no amor que é sem medida, na misericórdia constante, na graça imerecida, no perdão que absolve, na paz da proteção, no socorro em meio ao deserto, do que me esquecer da alegria da sua salvação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós consigamos depositar somente e totalmente nele toda a nossa confiança, porque sabemos que Ele não irá nos frustrar.
Sabemos que o seu socorro virá, sabemos que Ele estará cuidando de nós, sabendo que o seu amor não irá cessar e que o seu poder de agir em prol dos seus filhos e da humanidade não será incapacitado, apesar de toda a maldade humana e apesar de todo o caos que nos envolve. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque sabemos em quem podemos confiar. Sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E cremos no Senhor, confiamos no Senhor, depositamos a nossa vida e a nossa confiança no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não ouvirmos as outras vozes, a não depositarmos a nossa confiança em outras pessoas, para que nós aprendamos sobre o Teu cuidado conosco e com a humanidade. Ajuda-nos, Deus, a enxergar a Tua ação amorosa, protetora, mesmo diante de todo o caos que nós temos vivido nesses dias. Nos ajuda, Senhor, sara a nossa terra para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, Deus é bom e sabe amar. Grande abraço. Até amanhã.